Oi, meus amores, olha que pergunta interessante, né? Uma das meninas, ela afirma o seguinte: eu não lembrava do abuso sexual que eu vivenciei na infância, mas quando eu engravidei da minha filha, eu comecei a lembrar, começaram a vir algumas memórias. Olha que coisa mais interessante. Obrigada por fazer essa colocação, porque aí eu acabei sentindo a necessidade de fazer esse vídeo para vocês, como resposta para você, mas aí tem um ponto fantástico. O cérebro da mulher, ele, quando ela engravida, ele é completamente diferente do cérebro do homem e das mulheres que nunca engravidaram. O que modifica? Quando a mulher engravida, o cérebro ele se prepara para uma proteção, tá? Para proteger a criança. E aí, como que ele faz isso? Bom, eu preciso proteger a criança. Então, ele faz uma espécie de recapitulação, vamos dizer assim, de tudo que fez mal para ela. Porque tudo que fez mal para ela ao longo da vida dela poderá ser um problema eminente para a criança. Então, se essa mãe agora, ela estava andando no meio do mato, e aí ela foi picada por uma cobra quando ela tinha 15 anos de idade. Então o cérebro, ele vai detectar esse momento e vai colocar: para a criança andar no mato pode ser perigoso, porque foi perigoso para você. E aí, todas essas memórias de sinais de perigo e também memórias de traumas, elas começam ali a aparecer. Para quê? Para fazer agora uma organização de proteção ao bebê. Então, é extremamente comum para as pessoas que passaram pelo trauma do abuso e não tinha lembrança, não acessava essas lembranças. Elas poderiam até nem estar a nível inconsciente, mas assim, a nível inconsciente e consciente, começa agora a vir essas lembranças. Então, na clínica psicanalítica, eu atendo muitas mulheres com as filhas em torno aí de 4 aninhos, 5 aninhos, 3 aninhos, porque elas começam a entrar em conflito com os traumas de infância, com essas memórias, a partir da gravidez. Porque o cérebro, a mente, é interessante isso. O cérebro se modifica no aspecto de se especializar na proteção, e esse trabalho mental ele também vai acontecendo, porque essa mãe agora ela começa primeiro a acionar todas essas lembranças, entra em conflito em relação a essas lembranças e começa uma superproteção da filha, dos filhos de um modo geral, em relação à possibilidade de abuso, tá? Há aí uma necessidade de superproteção. No que diz respeito à questão materna em relação à proteção, eu aproveito para falar que existem aí duas possibilidades. Se o abuso que essa mãe vivenciou foi algo assim gigantesco, destruidor no aspecto traumático, o que vai acontecer é que, se ela entrou num estado de submissão ao abusador de forma muito intensa, essa mulher ela pode se casar com um homem com um perfil abusador. Não necessariamente abuso sexual, mas abuso emocional, abuso psicológico, agressividade, porque ela entra no estado de submissão. E aí, esta mulher, tendo filhos, ela cria uma angústia em relação à necessidade de proteger os filhos, mas como ela não consegue se proteger porque ela está no estado de submissão a abusadores, muitas vezes ela também não consegue proteger os filhos. E aí,
esses filhos, meio que num estado de abandono, eles podem passar por traumas de abusos também, tá? Então existe essa possibilidade. Mas aquela mãe que sofreu o abuso, entra no estado de submissão, mas não é algo assim tão devastador, vamos dizer assim, não é algo assim que coloca numa condição de não defesa total, vai haver o desenvolvimento dessa questão da proteção dos filhos a partir aí da gravidez. Começa a vir agora as memórias, ela entra em conflito com essas memórias e começa a perceber o quanto aquilo fez mal para ela. Se ela é uma pessoa que nunca estudou a respeito daquilo que você está estudando aqui no nosso canal, ela começa agora a sentir angústia, se autoavaliar, mas ela não compreende a questão ainda das progressões traumáticas. Porém, pode se tornar assim protetora ao extremo, do tipo, ninguém pode ficar com meus filhos, levo para a escola, fico vigiando, trago para casa, e aí é aquela questão assim de uma proteção já numa extremidade patológica, né? E quando ela começa a fazer o tratamento e entender tudo isso, começa a entrar aí num certo equilíbrio. Mas essa proteção, ela é extremamente necessária. Outro dia conversando com uma pessoa e eles tinham assim uma amiga de família, assim amiga da família, né? E uma pessoa assim muito próxima. E por vários momentos, quase que essa pessoa levou a filha dela para casa dela. Mas por qualquer circunstância, ela disse, não ia, né? Não foi, a criança não foi. E depois, ela assistindo o jornal, né? Aquela pessoa super próxima, ela assistindo o jornal, passa ali a matéria de que essa pessoa estava sendo presa porque ela era uma pessoa envolvida com pedofilia. E ela ficou apavorada quando viu aquilo no jornal, porque ela nunca imaginou que essa pessoa seria capaz de fazer isso. E ela ficou pensando assim, puxa, quase que a minha filha ia para casa dela, ia brincar, mas por uma proteção, por um cuidado, ela acabou não permitindo que fosse. Então, às vezes as pessoas que abusam, elas estão assim muito próximas. Então, essa questão da superproteção, a gente precisa avaliar a partir do sofrimento, né, dessa mãe, desse sofrimento, dessa angústia em relação a essa superproteção à criança. Mas eu tenho a impressão que o cuidado de forma intensa, ele é sempre muito válido, muito válido. Então, querida, para você que mandou a mensagem para nós, eu vou lhe falar que faz muito sentido o que você observou. Quando você engravidou da sua filha, você começou a acionar as suas memórias de abuso sexual. Exatamente. Porque agora você precisava rastrear tudo o que faz mal para proteger a sua cria, né? Para proteger a sua menina. E isso é maravilhoso. Cada vez mais que eu estudo, eu percebo assim o quanto a nossa mente ela é fantástica. Ela trabalha a nosso favor, mesmo sem que a gente saiba. Isso é lindo. E nesse momento eu realmente vejo Deus, né? Nessa criação maravilhosa. Ó, beijo no coração. Se você gostou, dá um joinha, dá um like e manda aí, me ajuda a passar para mais pessoas o nosso canal essas informações tão importantes, tá bom? Beijo e até a próxima!